Legal, conectando aqui. Deixa eu fixar aqui o tema. Vamos lá. Opa. Ops. Deixa eu colocar direitinho aqui. Eline Silva. Legal. Fixar aqui. E aí, pessoal, todo mundo tá entrando. A Aline já tá aí, Aline. Eu só fazer o teste aqui de áudio. Todo mundo consegue me escutar tranquilamente. O áudio tá legal. E aí, confirmando aqui, já vamos. E aí, Aline, legal. Já vou chamar você aqui para a gente já começar. Aí, a gente já vai conectando pontualmente. E aí, E boa aí, tudo tarde, bom? pessoal. Tudo bem? Me escutam bem? Oi, tá ótimo, o áudio tá ótimo. Ah, então tá bom. Perfeito. O pessoal vai chegando aí, vai puxando a cadeira, vão se acomodando. A Carol Vamos. da Mandacaru tá aí também. Uhul! Semana que vem tem live, né, Carol? Eu e a Carol também vão ter uma live. Bom, de novo, né? Joinha, Primeira foi acompanhando. muito boa. Legal. O fuso Bom, horário às vezes atrapalha um pouco, mas a gente sempre tenta assistir. verdade. Que horário que é aí agora, Aline? 10 horas da noite. É, 10 horas da noite. Eita. Mas vamos lá então. Pessoal tá chegando aí, então vou posicionando, tá? A live de hoje é a penúltima live da série de convidados da última semana, né? Que eu fiz mais baseado naquelas dicas estratégicas que eu passei para vocês, que eu passei na timeline, algumas coisinhas. Então, quase todos os temas das lives são direcionados para alguma das estratégias que vocês já podem começar a aplicar no turismo. Se não assistiu, tem a parte um, 2 e 3, e amanhã sai a parte 4, que é um pouquinho dos temas que a gente alinhou aqui também, mas vão ter mais 6 dicas que a gente já está percebendo que está surtindo efeito, que está funcionando legal, tá? E aí a Aline, ela então está nessa penúltima, que ela é uma incrível convidada, viu, Aline? Eu descobri aí que muita gente conhece você, muita gente. Eu achei que foi uma grande descoberta para mim. Falei, nossa, uma profissional dessa, que legal. E aí eu vi que todo mundo te conhece, isso é bem legal. Ai, Já deu boas obrigada. referências. Né? E aí a gente tem essa oportunidade de compartilhar. O tema de hoje é alguns temas que a Aline também tem fit com isso, ela trabalha também um pouco isso nas mentorias, que ela também faz trabalho de mentorias, consultorias, né? O tema é comunicação e posicionamento no turismo pós-Covid-19. Tá? Por que esse posicionamento, os temas? Né? Porque muitas estratégias anteriores a gente sabe que não vai dar para ter a mesma ação e reação nesse momento. Então a Aline ela vai trazer para a gente um pouco da realidade. É legal que ela também está lá fora, né? A Aline está lá na Espanha, então vai poder trazer um pouquinho desse overview de lá para cá, que a gente pode compartilhar de dados, de informação. Eu ia apresentar ela, mas acho melhor ela se apresentar, como aqui a live está sendo feita pelo meu perfil, então pode ser que tenha a maior parte do pessoal que me acompanha, deve estar vindo um pouquinho da sua também, mas vamos fazer uma apresentação só para a gente começar. Perfeito. Bom, eu sou hoteleira de formação, sou a quarta turma do Senac de Águas de São Pedro. Desde então, a hospitalidade entrou na minha vida e eu vejo que ela não vai sair por um bom tempo. E eu desenvolvi minha carreira em grandes redes hoteleiras. Aliás, são as duas que eu assim falo que foram a minha escola, que é o Hilton e o Intercontinental, tá? Foi ali que eu brinco que foi ali que eu aprendi a ser hoteleira Legal. mesmo, né? Depois disso, eu queria dar um break da hotelaria, explorar outro universo, mas onde a hospitalidade pudesse estar vinculada. Então, eu trabalhei em importantes importadoras de vinho no Brasil, atendendo o segmento hoteleiro, porque eles não entendiam como funcionava. É super diferente de fazer a venda para restaurante. Você tem vários canais que você tem que interferir. Geralmente, em restaurante, você só fala com o proprietário ou, máximo, um sommelier, né? Uhum. Tive uma passagem pelo mercado do luxo também, trabalhando com o Carlos Ferreirinha, que é uma referência para mim quando fala sobre experiências de um modo geral, trazendo sempre o olhar para a gestão do luxo. E quando foi em meados de 2014, mais ou menos, veio um clique. Por que você não trabalha para você? Por que você não tenta traçar o seu caminho? E eu decidi atender esse chamado. Né? No começo, eu estava operando mais como organizadora de eventos, então eu fiz alguns eventos para
HS Maia aí no Brasil quando eles chegaram. Mas só que depois eu Legal. me mudei para o Rio de Janeiro. Eu estava em São Paulo, me mudei para o Rio de Janeiro. E nesse caminho eu cheguei no Rio de Janeiro e falei, gente, aqui tem um potencial muito bacana para trabalhar consultoria, principalmente para os pequenos, porque sempre foi o meu fascínio de trabalhar com o pequeno empreendedor, a hotelaria independente, que muitas vezes eles são desprovidos de recursos. A grande rede é uma grande escola, você aprende muito, mas você tem N orçamentos para cada ação que você vai realizar. Então, te dá um conforto e uma segurança, né? O pequeno Verdade. não tem. E foi ali que eu comecei a cavalgar nesse universo de consultoria. E ultimamente eu estou abordando mais para o lado da mentoria do que a consultoria, porque eu mudei de país, eu não consigo atender presencialmente, a consultoria às vezes exige isso, né? Não só online. E há 3 anos eu estou morando aqui na Espanha, sou casada com um espanhol, né? Porque as pessoas perguntam o que eu fui fazer aí, então eu sou casada com um espanhol. E há 1 ano e meio, mais ou menos, eu entrei num programa aqui, que é como se fosse o Sebrae, aí o programa deles de empreendedorismo. E foi onde Certo. eu comecei, o Empretec, estava me faltando o nome. O Empretec, só que o Empretec deles aqui duram 8 meses. Tá? Olha só. Então, eu fiquei Mais 8 realista. meses grávida, estava grávida da minha segunda filha, porque eu queria empreender aqui. Só que eu não sabia nem como e não sabia como funcionava o país. Então, primeiro eu falei, eu preciso entender como isso aqui funciona. Uma coisa é você ser autônomo, independente no Brasil, e outra coisa é na Europa, na Espanha, onde as leis são rigorosamente seguidas, os impostos são pagos, você não pode simplesmente ter um CNPJ e fazer 5.000 funções, como acontece às vezes no Brasil, enfim. Aprendi bastante e lancei um projeto chamado Slow Travel Life, tá? Que é voltado para o público brasileiro, para conhecer a Galícia, porque geralmente as pessoas conhecem aqui na Espanha, Madrid, Barcelona, Sevilha e nada além disso, a não ser quando se fala do Caminho de Santiago. E estou aqui, como vocês, sendo surpreendidos pela pandemia e tentando também repensar o meu próprio negócio. Então, ao mesmo tempo que eu ajudo vocês refletirem, eu também estou refletindo sobre o meu próprio negócio. É isso. Legal. Ótimo. Eu acho que está comentando que está travando. Pode ser um pouquinho a internet que vai variar muito de qual região você está, como é que está o fluxo, então. Mas eu vi que tem gente que está falando que está normal. Então a gente vai seguindo, mas se travar, eu acho que daí com os 3 comentários falando que travou, a gente vai convencer que está travado, tá? Mas vamos seguindo então. Então, legal, brigadão, Aline. Você vai somar bastante agora aqui com esse tema, tá? A gente vai agora começar meio que para... Eu fiz uma pauta para a gente estruturar e não perder a linha, porque é um assunto que vai abrir demais, né? Eu já falei sobre esse tema e sei que ele tem vários caminhos, mas a gente vai seguindo aqui então. Então, assim, primeiro ponto para a gente identificar, que é para gerar o posicionamento e a comunicação, no momento de crise, é porque que a grande maioria das empresas travam, né? Cria algum gatilho que ativa, surge uma crise, surge um problema, alguma coisa que foge do comum, do que ele está acostumado, das rotinas, e muitas vezes eles travam, né? O que você poderia falar, que você já presencia nas suas mentorias, consultorias que já realizou, em situações de crise, é super comum, acho que é um fator humano que acontece, mas como que a gente pode identificar isso, esse fator, e o que a gente poderia fazer para a gente movimentar, gerar um movimento para não perder o ritmo que já existia de posicionamento, comunicação, que já era trabalhado? Olha, eu vou pela linha de que... Por que a gente trava? Eu também travei aqui, né? E pela falta de flexibilidade e de se adaptar rápido às mudanças que são impostas para a gente. Tá? Eu acho que foi isso que aconteceu agora nesse momento, porque não é que só um setor foi afetado, diversos setores foram afetados ao mesmo tempo. Né? E dependendo da sua capacidade de reagir, a crise dura menos ou mais para você. Algumas empresas, eu escutei muito aqui, falando da falta de um plano de contingência. Mas, na verdade, um plano de contingência ele é válido quando você mais ou menos já sabe que tipo de situações podem acontecer. Por exemplo, eu vou dar exemplo de hotel, que a gente sempre trabalha plano de contingência em hotel. Caiu o sistema. O hotel virou 100%. Né? Um restaurante vai fechar.
Então, esse plano de contingência é mais ou menos que você pré-estabeleceu qual vai ser a sua dificuldade e o que você tem que fazer para superar, né? Agora, Uhum. quando vem algo que é relativamente macro, do macroambiente, onde você não tem controle, a sua capacidade de reagir vai ser infinitamente mais trabalhosa. Se você tinha uma saúde financeira, a sua dificuldade de reagir na crise vai ter um determinado desempenho. Sim. Agora, se você não tinha saúde financeira, vai ser mais difícil você reagir na crise. Uhum. Na verdade, então a gente tem esses fatores de as diferenças das empresas no mercado, que não é só o fator econômico, mas tem o fator também de não tem como lidar, não é algo que tem na história ou um manual, alguma coisa para você ter já uma ação e reação, né, de imediata. Eu acho que as pessoas às vezes sentem por instinto que precisam reagir, que precisam não se apagar, que tem que, mas daí tem esses poréns da parte financeira, esses poréns da parte de como eu me comunico, como é que vai ser a recepção disso, será que vai ter gente comprando ou não? Então, diferente de outras realidades onde mesmo com a crise você faz uma promoção, às vezes você consegue recuperar alguma coisa, essa é uma crise que mesmo jogando o preço pela metade ou 90% de desconto, não vai ter gente procurando para comprar, porque também não é o momento. Então, é uma situação que realmente não tem como não travar, mas eu acho que todos travaram, igual você comentou, você também travou, eu também travei, deu um bug assim, tipo, você tem todo o planejamento de conteúdo, todo o planejamento estratégico, ano de 2020 prometendo tal, todas as tendências, ditando tudo, se preparando para isso e vem um negócio desse jeito, né? Mas assim, o que conta, acredito eu, é a velocidade, e aí tudo vai ser relacionado à velocidade que você reage. Né? Então, não quer dizer que não é para travar, que é errado travar, faz parte do processo, é até uma questão acho, mais segura de você parar, afastar um pouquinho, olhar o cenário, né, com todos os atores ali dentro, como se impactaram, o que influenciou as mudanças de comportamento, de compra. Então, precisa mesmo dar uma travada para a gente olhar, porque não dá para usar as mesmas estratégias de comunicação, de marketing, de posicionamento, não dá para utilizar a mesma. Achar que você está errando algo, não. Você vai errar se você insistir em manter as mesmas estratégias. Né? A gente até comenta que a diferença de uma empresa que estagna e uma que inova, a que estagna normalmente ela está focada no problema. Ela olha o problema de todos os lados, tenta ver, meu Deus, mas já tentei isso, já fiz 10 vezes isso, já fiz aquilo. Ela está focada no problema e normalmente quando a gente tem a solução, focado em solução, que é a inovação, é quando a gente descarta tudo, fala, esquece, nenhuma solução que eu tentei em qualquer outra crise, qualquer situação vai funcionar, assumir isso e tentar coisas novas. Coisas novas, observar o que outros estão tentando e tentar absorver isso, adaptar para a realidade, mas é a parte inventiva, a gente tem que inventar, renovar, e não é com as mesmas estratégias anteriores. Então, acho que muito, mas é normal, num momento como esse, a gente tentar fazer coisas que a gente já tentou no passado. As promoções, eu acho que é a primeira coisa que muita gente pensou, será que eu continuo a vender? Será que faço uma promoção, jogo preço, eu tenho que fazer caixa? Então, eu acho que esse impulso é comum, mas a gente vai ter que começar a observar que vai mudar. O nosso produto e serviço vai ter que mudar, vai ter que se adaptar, a nossa oferta vai mudar, o público que vai procurar por produtos também vai mudar. Então, a gente vai ter que começar a entender isso, e não é só reposicionar um produto ou marca igual antes da crise Às vezes é para um hora de público tirar o diferente. produto de linha, Isso. entendeu? Ou tirar, ou mudar o público, mudar produto, vai ter que ter mudanças, e se não fizer isso, é capaz que realmente vai estar cavando buraco. Porque quem sobreviveu até esse ponto, que eu acredito que quem aguentou até agora, tipo, tem um grande risco na fase de transição quebrar, porque aguentou até o limite, né? Agora a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então a capacidade de inovar e de pensar e de solucionar vai mandar muito nesse momento, né? Com certeza. E só fazendo um pouco de comentário e fechamento, Uhum, eu tenho uma palestra que chama Hotelaria Inteligente. E toda vez que eu dou essa palestra, eu sempre chamo a atenção para as pessoas que a gente é hoteleiro ou turismólogo, a gente às vezes é muito bitolado só no nosso setor. E que a gente tem que ter a capacidade de cultivar o conhecimento periférico. O que é isso? É eu pegar, desenhar um círculo mesmo, falar, bom, meu negócio é um restaurante, meu negócio é um hotel, estou aqui.
que outras áreas conversam comigo. Quer ver um exemplo? As pessoas achavam, no começo, que o Airbnb só ia atrapalhar a vida do hotel. O Airbnb atrapalha a vida das imobiliárias. O Airbnb atrapalha a coleta de impostos de um determinado município. O Airbnb criou experiência. O Airbnb, daqui a um tempo, já vai dar um salto para vender passagens aéreas. Então, ele foi olhando quais são os segmentos periféricos onde ele poderia atuar com o conhecimento de hospitalidade que ele tem. Então, eu sempre falo, no meu ponto de vista, tem 3 setores que eu sempre olho e que, para mim, estão sempre no protagonismo. A música, a moda e a gastronomia. São 3 setores altamente criativos. São 3 setores que se reposicionam numa velocidade incrível. Por quê? Porque tem esse conceito de trabalhar o sazonal. Se você olhar para o nosso segmento, a gente só trabalha isso para vender temporada. Mas a gente não explora o todo do que é o trabalho sazonal. Agora que a gente vem trazendo esse conceito de produto de proximidade, de tentar fazer o mercado local se movimentar. Mas eu acho que é justamente isso. A gente tem que olhar para os outros setores e ver como eles estão reagindo. Às vezes faz aquele clique que você queria desengavetar um projeto, ou não sabia como monetizar, ou não sabe como comunicar, e você consegue trazer o link, por exemplo, do mundo da moda. Por exemplo, as empresas de moda, não sei para quem acompanhou, elas foram as primeiras a pararem a produção de roupa, porque ninguém vai comprar roupa, você não precisa ir na rua. Você não precisa se mostrar para ninguém. E eles estão aqui na Europa, desde Louis Vuitton, Zara, todo mundo produzindo bata, máscara, equipamento de proteção de segurança para quem está na linha de frente. Então, ter esse olhar visionário de você pegar o barco e virar para onde está precisando. Sim. É o que a gente comentou também, a velocidade, né? Não adianta fazer isso daqui 3 meses, vai ser legal, vai funcionar, mas essa antecipação, né, essa reação à crise, quanto mais rápida você tiver, menos você perde, mais você ganha. Então, acho que é a questão da velocidade que a gente percebeu que a transformação digital, que é outro tema que a gente fala bastante, ela correu pela dor. Quem se achava conectado digitalmente, que era moderno, que era conectado, avançado, percebeu que não era bem assim. Então precisou ter velocidade. Agora acredito que na próxima etapa, né, na recuperação, acho que a gente vai estar um pouco mais esperto nessa questão da tecnologia, um pouco mais facilitado esse caminho. Então, assim, a males que vem para bem, então acho que agora a gente deu um passo que estava demorando para acontecer da transformação digital, então acho que a gente agora vai ganhar espaço nisso. A próxima etapa que eu acredito, que é o que todo mundo está falando, é produção de conteúdo. Então a gente vai ter a gente está com uma preocupação tão grande focada nisso, que é um pouquinho do nosso tempo, posicionamento, comunicação, que a gente vai abrir mais a cabeça para sair daquela tabelinha de conteúdo, daquela coisinha, a gente vai ser um pouco mais. Vai se permitir um pouco mais, experimentar coisas novas, aonde era só venda, 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 por mais que as pessoas falavam, não, a gente constrói valor, a gente tem um posicionamento por valor, mas a gente vê lá só tem promoção, Black Friday, não sei o quê, compre 2, pague não sei quanto, e aí a gente começa a ver que para onde a gente corre quando a gente não tem a promoção para nos socorrer, a gente vai ter que correr para conteúdo, e conteúdo de qualidade. Então, acho que também é outro ponto que a gente vai evoluir um pouco nesse momento. Já estamos evoluindo, a preocupação, acho que quem está aqui também está um pouco preocupado nessa questão de posicionamento e comunicação, né? Mas daí a gente entra já nessa etapa que é comunicação por canais. Como que está hoje a questão da sua estratégia por canais? Vocês pensam nisso ou não? O que a gente pode falar aqui, Aline, que a gente poderia dar uma ajuda para o pessoal para explorar melhor os canais nesse momento, pensando, né, esquecendo um pouquinho a promoção, mas pensando agora um pouco a parte de posicionamento e comunicação. Como a gente poderia explorar isso um pouco melhor nesse momento? Bom, antes de falar um pouco de comunicação, eu acho que a gente precisa dividir em 2 momentos a comunicação interna e a comunicação externa, o que a gente fala para o mercado, o que a gente fala para o cliente. Ótimo. O que a gente fala para o cara que está aqui dentro, que é o nosso colaborador, que é a pessoa que faz a engrenagem do nosso negócio funcionar. Né? Porque eu vejo muitas pessoas falando mais o cliente, eu não vou ter cliente. Só que você não pode esquecer do seu público interno. Porque esse cliente que vai voltar lá na frente,
possivelmente, espero e peço que ele volte transformado, que ele volte consciente, que ele escolha melhor as propostas de viagens, com quem ele vai se hospedar, e que seja alguém que não pense só no lucro único da empresa, senão trabalhar de uma forma colaborativa, coletiva, onde é o destino que ele está inserido. Então, assim, 2 pilares são fundamentais, tanto na interna quanto na externa. Transparência e confiança. É isso que você vai ter que vender agora no seu conteúdo. Entendeu? Porque nós estamos Legal. passando por um momento que a prioridade número 1 é ficar vivo. Tá? O Isso inimigo é é verdade. invisível. A prioridade número 1 no mundo é ficar vivo. Ponto. Passou daí, eu vou começar a comprar produtos e serviços de quem é transparente comigo, seja essa transparência ruim ou boa. Não tenho luva, tem que falar se não tem luva, tem que falar se não tem recursos e tem que falar se investiu nisso. Olha, tá aqui. Aqui tem restaurante que explica o passo a passo de como é a entrega deles. Para a pessoa sentir o menos contato que teve, porque ela fala, eu não sei se a pessoa que está me entregando tem alguém que tinha o vírus na casa, e isso vai virando uma bola de neve. Por isso que a gente vê essa propagação que aconteceu em grandes economias aqui. Então é isso. E agora o que eu estou comprando de você não é mais uma experiência, eu estou comprando confiança. Eu preciso confiar em você. Eu escrevi uma vez um artigo que falava para a gente associar as experiências que você vem de dentro de um hotel com a pirâmide de Maslow. Antes da crise, Legal. a gente estava naquela coisa da autorrealização, o bem-estar, a hiperpersonalização, estava tudo lindo. Em 2 meses, a gente caiu para as bases da pirâmide, de novo. Pum! Entendeu? É Agora, o verdade. que o cara quer? Minhas necessidades fisiológicas têm que ser atendidas. Então, o cara briga por papel higiênico, sim. Entendeu? Que é o que a gente viu. E outra, segurança. Eu quero saber como você está higienizando tudo a hora que você voltar. Tem algum selo de garantia da vigilância sanitária que passou por aí, que você está seguindo os processos? Porque enquanto a gente não tiver uma vacina ou um antiviral que seja potente para minimizar o sofrimento de muita gente que está sendo infectado, eu vou ter muita desconfiança. Sim. Entendeu? Então, a comunicação, ela tem que priorizar esses 2 pilares. E comunicar, pessoal, não é o que o Thiago acabou de falar, não é fazer um post com né? Não cancele, né? Isso não é comunicação com pertinência. A pertinência é você trazer algum tipo de informação que vai ajudar a melhorar a minha vida, que vai me ajudar a se sentir bem e que vai me ajudar ou mudar a forma como eu tinha o meu comportamento de compra ou a dar valor para coisas mais importantes que existem na vida, que é o que está culminando aqui o tempo inteiro na Espanha. Entendeu? Sim. Porque aqui a gente está diferente de vocês. Nosso confinamento é severo. As crianças não podem sair. Eu vejo algumas coisas aí que as pessoas saem, faz isso. A gente tem coisas extremamente restritas. Então, aquela angústia de olhar pela janela e ver o sol, e ver o passarinho, e ver o vento. Vai pensando nessas coisas nas pessoas que estão realmente confinadas em países como aqui ou nos Estados Unidos. Quando ela voltar, essa liberdade, vão ser as primeiras coisas que elas vão desejar na vida. Então, o seu negócio, né, o seu hotel, o seu destino, está preparado para isso? Se está, comunique. E quais são os canais que você pode utilizar? Primeiro, se você tem um bom site, o seu site é a melhor plataforma para você poder trabalhar esse caminho. Depois do site, você tem que ter uma excelente comunicação nas redes sociais. E não precisa ficar no perfil em todas as redes sociais. Tem rede que funciona para determinado tipo de negócio e tem outras redes para outro. Por exemplo, se você é um profissional de restaurante, você tem que estar no Instagram, tá? Você tem que estar no Facebook. Se você é um destino, Facebook eu acho que funciona bem melhor porque ele te permite uma série de utilização de imagens que o Instagram ainda não te permite. É mais um story ou um post de foto. E muita gente também, para fazer vídeos de campanha, não consegue contratar um profissional para fazer vídeos de qualidade na posição vertical para você subir no IGTV.
né? Então, são todas essas análises que você tem que fazer pelo seu posicionamento e comunicação da marca. Newsletter. Newsletter é importantíssimo. Hoje o e-mail virou ouro. Porque a gente, ao mesmo tempo que tem N empresas enviando promoções, eu só abro um e-mail porque e-mail é assunto sério. Porque senão, o que você fala comigo? Você me manda um WhatsApp ou você me chama em algum canal da rede social que eu tô. Quando o assunto é sério, você me manda um e-mail. Quando você vai finalizar uma proposta, você manda um e-mail. Tudo que você vai fazer, você usa o e-mail. Então, não use só o e-mail para vender. Agregue valor nas suas mensagens que são enviadas. Recomende atividades, recomende qualquer tipo de ação social que está acontecendo ao seu redor, porque eu vou vincular a sua marca com esse tipo de valor que você está apoiando, que você está ajudando a fomentar. E agora, pasme, porque eu não sei como que tá aí, mas um canal que está brotar aqui, o Spotify. O Spotify É verdade. é uma rede Mundialmente. social, gente. Ela é uma rede social de música. Os hotéis estão construindo playlist, restaurante construindo playlist, divulgando em stories. Por quê? Eu estou em casa, mas eu quero me sentir bem, eu quero sentir aquela vibe daquele restaurante que eu ia sexta-feira à noite tomar meu chupinho, ou aquela música que toca lá. Eu vou numa agência de viagens que tem uma sala de espera super bacana, confortável, aquele ambiente que me faz relaxar, cria uma trilha sonora com isso. Então aqui eu estou vendo as pessoas usarem muito esse canal. A música conecta. Sim, Independente com certeza. de classe social, e você consegue abranger um contingente de pessoas muito maior, não tão nichado. E aos poucos, ele vai encontrando valor na sua proposta e vai se aproximando. Então, acho que assim, pós-Covid, canais de comunicação na parte online seria site, mídias sociais de todos os tipos, um Pinterest da vida, um LinkedIn se você é um profissional de liderança, que é sempre importante isso. Não deixe só essa comunicação ficar no nível gerencial e de proprietário do negócio. Você trabalha na empresa, você também é responsável por comunicar as coisas que a sua empresa está fazendo, tá? Sim. E eu acho isso muito importante. Na parte offline, o seu funcionário, por favor, ele é o melhor e maior canal de comunicação que a marca pode ter. Eu estava pensando hoje, os que sobreviverem e quando retornar, o clima que vai estar. Então, o RH desses lugares vão ter que trabalhar, o gestor de pessoas, de talento, o nome que seja, mas quem cuida dessas pessoas vai ter um trabalho grandioso, porque muitos não vão retornar, infelizmente, por corte, infelizmente, por fechamento total da empresa, fica a parte do escritório funcionando até que alguma coisa seja feita. Então, tudo é importante comunicar. E comunicar por que os outros colegas de trabalho não estão. Não, porque se você for voltar para o mercado com esse clima de penumbra, começando já de dentro para fora, você vai deixar isso passar para o seu cliente. Porque o que vai acontecer? Você vai enxugar o quadro de funcionários, a prestação de serviço vai cair na qualidade. Então, se você tinha a ideia de se posicionar por qualidade lá na frente, pensa um pouco antes de demitir se não existem outras alternativas que você pode fazer e preservar a sua equipe, porque são eles que vão entregar a experiência. Entendeu? Sim. Os canais digitais são acesso para eu chegar até você. Porque a hora que eu tô aí, seja numa agência, seja num restaurante, um passeio, um city tour, quem vai entregar a experiência é uma pessoa. E ela precisa estar super ciente de todos esses aspectos da nova comunicação do negócio. Isso aí. Não, legal, legal. Ótimo, foi super bem posicionado aqui, falou bastante coisa que eu ia comentar, mas assim, só para reafirmar, tá? Eu acho muito essa importância, essa parte importante da comunicação interna, que os funcionários realmente, os colaboradores, eles têm que entender que algo mudou, né? Porque a gente sabe que num momento como esse também, se você não alinha com a equipe, eles vão estar tudo minando, pessimistas, botando problema e erro, que a realidade que hoje está pior do que antes. Então a gente vai ter que fazer um controle disso, porque isso, como você falou, transfere para os hóspedes, transfere para os clientes, o pessoal percebe o ambiente que está tenso, está pesado, e no momento que a gente trabalha com experiências,
esse tipo de contaminação ela não pode ser aceita. E aí é realmente posicionamento interno de comunicação, de alinhamento, né, de entender o que mudou no processo, né, o pós principalmente, para entender o que, que não funciona mais dessa maneira, funciona agora. As pessoas vão ter aqueles vícios de como fazer limpeza, de como arrumar as coisas. Imagina se algum cliente vê alguma coisa irregular, algum problema, né? Então, tudo isso tem que ser repassado, transmitido como cultura empresarial, organizacional, como regras que têm que ser seguidas, porque é um novo momento, então é um momento de quem fazer algo errado, agora é o momento de fazer tudo certo, né? A gente tem a comunicação também, então, com o público final e também tem o público, né, o B2B, que a gente às vezes relaciona com outras empresas que vão querer saber a situação. Será que a gente está conseguindo manter a manutenção do hotel? Será que a equipe de atendimento que atende as empresas B2B na sua agência ainda está funcionando, aquela pessoa ainda está lá, com quem que eu falo se tiver algum problema. Então, a retomada, a gente tem que deixar muito seguro também os nossos negócios com outros negócios, porque se a gente não fortalece esse canal, seja por WhatsApp, seja por e-mail, né, que você falou também que é um ponto muito importante, o e-mail o pessoal subutiliza ele, porque ele realmente é uma ferramenta que quem sabe utilizar, usar com destreza, tem resultados de vendas maiores do que outro canal. Tá? Então, o e-mail, se usado de forma estratégica, de forma direcionada, de forma pensada, né, você consegue gerar negócios ali também. Mas nesse momento, a parte de comunicação é importante, porque é o canal que mais atual e confiável, porque é diferente você entrar no site e sair caçando notícias, informações. Outra, você receber no canal que já está acostumado a se comunicar com aquela empresa, alguma atualização, alguma informação, o que mudou, o que não mudou. Então, essa parte de comunicação, e até que é um posicionamento, porque diante de outros fornecedores que essas agências operadoras trabalham, ela vai saber quem realmente está se posicionando, quem vai tranquilo para ela repassar algum cliente, algum turista, ela vai lembrar dessas marcas, dessas empresas que estão se posicionando também nos canais diretos B2B. Então, não é só o B2C nesse momento que é importante, lógico que todo mundo gosta de atender direto o balcão, alguns preferem por agências operadoras, mas a comunicação ela não se atém somente ao consumidor final. Então, às vezes a gente está pensando demais em comunicação B2C, consumidor, 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 a gente poderia estar fortalecendo a nossa comunicação com os parceiros de negócios e até ampliando, alcançando. Agora o turismo interno vai começar. Será que eu, hotel, eu, agência, eu sou uma agência emissiva, eu não sou receptivo, será que eu não tenho que fazer parceria com receptivos aqui, com atrativos, com, com os hotéis aqui próximos, para eu poder gerar negócio nessa fase de transição? Eu não já tenho que estar articulando, entrando em contato, ou fazendo, nem que seja uma reunião à distância, igual a gente está fazendo aqui. Então, a comunicação, ela não se atém somente a gerar negócio na ponta, mas gerar e aí, nessa comunicação, pode ser que gere insights de novos negócios, novos projetos, novos produtos, só de se comunicar no B2B. Então, às vezes a gente está desperdiçando, pensando, quebrando a cabeça para falar com o consumidor final, a gente poderia estar, tanto falando também com o trade, né? Fortalecer essa nossa comunicação do trade unido, acho que é o melhor canal que a gente está tendo agora, nesse momento, essa troca entre profissionais, a gente se entender como não concorrente direto, mas como destino aonde hotéis vão precisar se conectar, né? Porque imagina a recorrência alta que vai ter agora do turismo interno. A pessoa, naquele hotel que ela gostou de se hospedar, sentiu segurança, qualidade, além de indicar, ela vai retornar, porque por enquanto ela ainda vai ter que ficar por aqui. Então o trabalho de pós-venda vai ser importante, de retomar, não só pegar novos clientes, mas trazer novamente o cliente no turismo interno vai ser uma estratégia importante. Então pensar em estratégias de planos de fidelidade, de benefícios, de conectar outros empreendimentos locais para criar um clube de benefícios onde restaurantes, hotéis, atrativos, todos conectados juntos podem trazer benefícios para trabalhar essa oferta. Então a gente tem que começar a pensar não só em comunicar, né, para o final, que eu acho que é o nosso hábito, né, de trabalhar com o consumidor final traz isso daí, mas olha um tanto de oportunidades que a gente pode construir se comunicando, e se comunicar nesse momento é se posicionar. Trazer essa questão da transparência muito importante que você falou, né? Pode falar. Uma ação legal eu vi através de um post de uma amiga. Bom, as companhias aéreas não estão voando ou estão com os voos completamente reduzidos. A Gol fez uma ação, a revista dela de abril. Se você não tem passageiro, você vai fazer o que com esse monte de revista? Fez uma ação com o grupo da Pizzaria Brás.
E as pessoas receberam como surpresa a revista da Gol junto com a pizza em casa. Porque nós que somos dessa área, a gente está passando por toda essa dificuldade, mas ainda é nossa função inspirar e alimentar sonho das pessoas. Então, imagina só, gente que às vezes nem pensou em viajar, ou nem era target da Gol por algum momento, na Geográfica, começou a receber essa revista. Então, isso é um co-branding funcionando em outra atividade de negócio que não parou na crise, que é o quê? Uma entrega de pizza, que eles não pararam. Todo mundo que tem delivery não parou, né? Aumentou, se não, a atividade deles, mas é isso, é você encontrar esses outros canais que te ajudam. Nesse momento de transição, é principal você se manter relevante. Sim. Você tem que encontrar canais que estão trabalhando, patrocina, por exemplo, sacolas de delivery, bonita, com alguma mensagem que faz a gente olhar para dentro como seres humanos, o que você ajuda a melhorar a vida das pessoas, você está ajudando com que esse negócio, esse pequeno negócio não feche. Não, faz total sentido. E aí a gente entra no outro ponto, né? Eu acho que a gente está. Deixa eu ver o tempo aqui, tá tranquilo? Tá tranquilo, legal. A gente entra naquele ponto que a gente comentou sobre por que se posicionar na crise é importante, né? A gente pontuou algumas coisas aqui nesse momento, legal, só que principalmente um ponto que eu observo é que as pessoas que se aquietaram, que não estão produzindo conteúdo, que estão com receio, estão com medo, abrir o caminho para aquelas que estão mais seguras. Então, a exposição de empresas que estão inovando, que estão se comunicando, que estão fazendo um trabalho ou experimentando mesmo, mas não estão paradas, estão ganhando mais holofotes. Então, um exemplo clássico que eu vi, e até comentei esses dias lá com o Antônio do Hotel Urbano, do Urbi, é que, por mais que sejam agressivos, o posicionamento deles sempre foram, eles não estão fazendo nada diferente de antes, eles mantiveram só o orçamento, só que, como muita gente parou, eles apareceram mais. E aí parece que é algo agressivo, que é algo que... E eu não vi nada assim de diferente que eles já fizeram tempo atrás. Lógico que eles vão tentar manter aí um ritmo, um fluxo, porque trabalham com vendas futuras. Só que acontece, quem está lá mais seguro, trabalhando e desenvolvendo alguma ação, ganha espaço. Uma que os anúncios estão mais baratos agora, dependendo do posicionamento, do trabalho que você está fazendo, porque tem menos gente anunciando, porque todo mundo segurou, a fonte secou, a estratégia não começa a entender, porque antes a estratégia era colocar dinheiro e retornar dinheiro, agora a gente sabe que a matemática não é bem assim, mas você consegue trabalhar um posicionamento de marca, você pode investir em anúncios sem precisar pensar em vendas. Nesse momento, você também tem que vender e promover a sua imagem. A questão da transparência, que você falou que eu acho que é importantíssimo, é o valor. Porque quando entrar na guerra de preços, que está para chegar, que por mais que tenha o trade unido, todo mundo vai tentar alinhar algo saudável, eu sei que as empresas esperadas vão ter e vão sair vendendo, jogando o preço lá embaixo para gerar caixa. Se a gente esperar chegar esse momento para querer construir valor ou tomar uma ação, não dá tempo. Não dá tempo para construir valor num momento como esse, porque todo mundo vai estar patrocinando promoção, oferta, desconto, compre não sei o que, viagem não sei o que. E quando chegar nesse tempo, você esperar chegar esse momento, você vai ter que entrar na guerra de preço ou vai continuar quieto até as coisas... esperar o coleguinha começar a quebrar, porque quem não tem preço e vai entrar numa guerra de preço, vai se dar mal. Quem consegue ter um bom preço e mesmo assim girar e tudo mais, tem uma estratégia bem direcionado para marketing e tal, pode ser que consiga aí sim, porque já era o caminho, mas quem nunca trabalhou com preço e vai entrar numa guerra de preço, eu acho que aí é um tiro no pé gigantesco. Então, você vai querer trabalhar marca, posicionamento, tudo que a Aline falou aqui é super importante, super interessante, que é esse posicionamento de onde eu vou quando tudo se tranquilizar. Empresas que me passam segurança, que me passam verdade, que me passam uma preocupação, uma responsabilidade social, porque é uma responsabilidade com eu vou com a minha mãe para um destino, e aí, será que está tranquilo? Será que não? Fala para mim, com toda assim, verdade, sinceridade, transparência, eu posso levar minha mãe aí? Eu vou confiar de quem está com uma promoção,
ou vou confiar de quem realmente está gerando valor e produzindo algo que me dá essa segurança, essa conexão? Porque eu acredito que ainda vai existir pessoas fazendo promoção, pessoas comprando e caçando promoção, provavelmente as pessoas fora da área de risco, provavelmente pessoas que estão mais seguras de si e da situação, mas a gente tem um outro público que ainda, eu acredito que 2021 inteiro vai estar preocupado com segurança em primeiro lugar. Aquela relação custo-benefício, onde eu posso pagar um pouquinho a mais, mas para eu ter a segurança, tranquilidade, poder voltar seguro, ir seguro e voltar seguro. Então, acho que esse é o momento da gente construir valor, porque depois, se você entra numa guerra de preço e tenta recuperar o seu valor depois, você vai ser um caminho muito mais difícil, muito mais complicado, porque as pessoas se acostumaram com a sua projeção de preço e não de valor. Então, eu acredito que, assim, é difícil, a gente não é dono da verdade, né, Aline? A gente tenta aqui sempre trabalhar com o que a gente observa, com o que a gente São percebe, observações. mas eu acredito que se eu tivesse, assim, do pessoal que eu trabalho já de consultoria, que a gente está alinhando, vendo algumas coisas, é bem claro que valor é importante. É bem claro que se eu fizer uma oferta agora de 50% de desconto, eu não vou vender o dobro ou mais por causa disso. Correto. Eu vou afundar, na verdade, numa referência de preço que depois é impossível recuperar. Então, tá bem claro, não é só real, que eu sei, não é real. só que eu O sei que o mercado todo não desespero, está trabalhando ao mesmo tempo. isso. E aí eu sei que o desespero vai ser tendencioso para a Alô, gente fazer travou? ações como essa, né? Ah, Acho que tá voltou. voltando. Voltou, legal, legal. E um ponto muito Ma- importante para todo mundo que eu vi que tem bastante gente aqui na live, que é de destino, tá? Uhum. É o momento de vocês cobrarem as autoridades. Nós cobramos as autoridades. Aqui, hoje acabou de sair nas notícias que, igual a isso, o que for, vai, a BIH, tá? Geral, que eles estão cobrando do departamento sanitário, o que eu falei no começo, um selo, tá? Olha. Um tipo de inspeção sanitária em todos os estabelecimentos, tanto de bar, restaurante, eles falam aqui hosteleria, né? Que é hotel, bar, restaurante, tudo. Então, eles já estão Legal. indo em cima. Por quê? É uma crise sanitária que está afetando o turismo e outros setores. Então, a gente não vai ser a solução, né? O turismo não é a solução, não vai conseguir ajudar a resolver a crise Uhum. sanitária. A gente tem que ir nas autoridades públicas. Então, o que vai começar a acontecer também? O destino que se mostrar mais seguro, transparente nas ações que está tomando em relação ao Covid, ele vai ter uma predileção daquele turista mais destemido que vai arriscar viajar, tá? Então, Uhum. eu fico observando muito aqui na Europa como a Alemanha se comporta, como a Itália se comporta, como a Espanha se comporta. E hoje, se eu tivesse que viajar para um lugar fora daqui, eu ia para a Alemanha. Pelo jeito que eles estão fazendo as coisas. Eles não entraram num confinamento absoluto, tudo bem que eles não têm o mesmo número de casos que a gente teve, mas mesmo assim, o modelo como eles estão fazendo essa soltura e os procedimentos que estão sendo tomados me dá uma segurança que é um destino que está levando as recomendações da Organização Mundial de Saúde a sério. Uhum. Então, ao invés de você tem que pensar nisso, na sua porta. Você adora ter o adesivo do TripAdvisor, do Booking, e quem que vai me garantir agora que você é um lugar seguro para mim? Que É verdade. entidade que vai me garantir? E agora? E é isso que está sendo cobrado aqui. Não, e com certeza vai sair até matérias falando ranking dos destinos mais confiáveis para você viajar em 2021 ou 2020. E aí, será que sua cidade, seu destino vão estar lá? Vai Será afetar que você, tomaram vai alguma? afetar você. Vai afetar. Se o O destino. turismo vai voltando, mas você é o destino. Se vocês não se unirem como cluster de turismo, entendeu? Todas as atividades que estão envolvidas para manter esse destino funcionando, porque outra coisa que vai acontecer na cabeça das pessoas, um destino de massificação, que vive lotado, aglutinado de gente, vai começar a ser preferência. As pessoas vão Uhum, começar a procurar lugares mais escondidinhos, aquela cidade que sempre foi o patinho feio, mas está num lugar bonitinho, é baratinho, não tem aquele hotel que eu gostaria, mas não tem gente. é Então é verdade. para lá que eu vou.
Mas é mais ou menos isso daí que é o que eu acredito que vai ser o incentivo já tem indicador no Google mostrando lugares, por exemplo, aqui no Brasil, né? Lugares diferentes para viajar no Brasil. Aumentou mais de 70% de busca no último mês. Turismo intermunicipal e interestadual também, mais de 1000% de aumento nos últimos 30 dias. Então as pessoas já estão procurando, provavelmente vai afetar diretamente, porque esses destinos de grande aglomeração ou vão encarecer, porque vão ter que diminuir o fluxo, ou vão encarecer também, por questão de tecnologia, processos, o que vai mudar, né? E até estabelecer segurança, que é seguro. E a gente vai esperar uma galerinha aí para ver se está tudo bem, se não deu nenhum problema, para depois a gente ir. Então a gente tem essas etapas. Então, destinos, por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem Bonito. Bonito não tem nenhum caso, pelo menos até agora, não sei se saiu alguma notícia, de alguma coisa confirmada. Então, um destino de natureza, que também é a tendência, que tá em alta, porque não tem ambientes abertos, né, normalmente tem menos problema nessa questão do urbano. Lá já é o controle de impacto, né, existe controle de impacto, são 10 pessoas, 15 pessoas num tour, provavelmente só vai adaptar um espaçamento maior, uma experiência diferenciada, higienização de equipamento, mas sem nenhum caso, olha quanto que ela vai ganhar de posição comparado a outros destinos, que provavelmente já estão super, né, com casos, que tenha 2 casos, já é um apontamento de que existe um nível de risco, né? Mas se tiver 0 casos, então, por isso que o selo, de repente, pode ser uma coisa interessante e, nesse momento, tentar combater para até, se tem casos, mostrar a evolução. Até aconselhei para algumas empresas para tentar criar um post no blog, algum material no seu canal, de uma atualização em tempo real ou constante, porque lá na frente, quando alguém precisar um destino para viajar, se tiver alguma postagem, algum lugar que se preocupou em atualizar como está a evolução e até a remissão total e até zerar alguma coisa, pode ser um caminho para ele entender que aquele destino, bom, teve um surto, mas como no mundo inteiro teve, eu vou para aqueles que realmente tiveram controle, depende, pô, teve um controle nos últimos 3 meses, diferente de alguém que teve controle no último mês. Então, a segurança vai impactando nisso também. Então, acredito que os destinos que se beneficiaram e não ter esse comprometimento com a parte sanitária da saúde, pode ser um grande posicionamento que vai alavancar ele comparado a outros destinos nesse momento, né? Correto, porque vamos supor que eu vou para o destino, né? E por uma casualidade eu fico doente. O destino vai conseguir me atender? Não vou poder sair dali. Então, os Uhum. hospitais estão preparados? Ah, não tem um hospital, tem um centro de saúde. Ok, o centro de saúde vai conseguir me atender? Então, as pessoas vão começar a valorar outras coisas para decidir no momento de viajar. Sim, com certeza. E existe ainda a preocupação, né? Não sei quanto tempo isso vai durar. Pode ser que desencadeie também a questão de criminalidade, por pessoas não terem renda, por questão de abrir essa possibilidade de destinos um pouco já mais conturbados com a violência, de se agravar. O Brasil já não é muito bem visto fora, né? Que é maiores buscas sobre se é seguro viajar para o Brasil, uma das maiores pesquisas na jornada, né? E então pode ser que afete também. Então a gente torce para que não piore também essa situação, para ter sanitária e segurança também, e aí ter todo esse problema, mas isso tudo vai contar com certeza, e muito, muito bem colocado, essa questão do selo, desse exemplo que já estão procurando, eu acho que vai ser uma maneira de fortalecer o destino para trabalhar junto, né, não ficar aquele trabalhinho de formiguinha, cada um fazendo o seu. Mas eu acho que era mais ou menos isso. A gente acabou falando aqui que tinha batalha de preço e valor, a gente já posicionou. A importância do humanizar, que eu acho que é um pouquinho disso que casou com transparência, porque a gente sendo transparente, a gente tendo a questão da gentileza também, a gente entender a empatia, entender as Exato. preocupações do outro lado, né? Não é subentender que a pessoa já tem que saber que o destino está tranquilo para viajar, entender que elas vão ter preocupações, de cada 10 pessoas, 11 vão perguntar se está seguro ir para o seu destino, então tem que ter aquela empatia de entender essa preocupação, de alinhar muito bem, de dar essa segurança. Eu falo muito da questão da capacitação para quem revende destino, né? No caso, quem são intermediadores, OTAs, agências e operadores que não estão lá no destino, vão precisar de uma recapacitação para entender o destino, entender as principais preocupações que o público vão começar a levantar no meio da jornada de planejamento de viagem, e entregar isso com muita clareza e gentileza e carinho. Entender que agora a gente precisa pegar na mão, é o diferencial que a gente vai ter agora das agências, dos agentes, do atendimento direto ao cliente, seja na hotelaria, nos atrativos,
para dar esse cuidado. Ó, fique tranquila, fique segura, aqui está funcionando assim, mas se tiver algum problema, então dá todo aquele carinho que um robô ou uma automação ou uma compra e chega o e-mail que sua compra está confirmada não consegue passar nesse momento também, né? Exato. E você tocou num ponto aí, falando do cuidado, do carinho, do agente. A gente veio passando por um momento onde todo mundo se achava um agente de viagem. Com a facilidade de aplicativos que tem, você começa a fazer tudo sozinho. Um evento sanitário dessa proporção começa a fazer com que o agente de viagem retome, ele está num momento de reposicionamento forte, muito grande. Ele tem que aproveitar. Esse é o pós-Covid da agência de viagem, do agente de viagem, porque sempre fica aquilo. O agente de viagem morreu, ninguém mais precisa de agente de viagem, eu não faço as coisas. Só que se você vai fazendo sozinho, eu vejo pessoas que estavam com viagens marcadas, que pessoas me perguntavam, como que eu faço para cancelar? E agora? Como eu volto? Por quê? Foi fazendo tudo sozinho, né? Cada atividade da sua viagem. Agora, se você está fazendo pelo agente, você tem um ponto de contato. Olha, estou aqui na Itália, não dá para voltar, estão fechando as fronteiras, o que que eu faço? Como eu saio daqui? Entendeu? Então, é isso mesmo. aí você pensa em sair, mas aí os hotéis estão fechando, eu tenho que sair do hotel, como é que eu vou? Aqui na Espanha, outra coisa legal que foi feita aqui, uma iniciativa, o governo espanhol pediu, localizou através do consulado espanhóis morando em outros lugares do mundo para dar asilo para espanhóis que não estavam conseguindo voltar para a Espanha, porque fechou as fronteiras. Então, através desse aplicativo, mas você está vendo as autoridades se posicionando. Quando acontece isso, tem que cobrar das autoridades. Então, a autoridade fez essa página, fez esse app. Então, a pessoa estava nos Estados Unidos, tinha que vir para a Espanha, não tinha voo, os hotéis estão sendo obrigados a fechar. Onde essa pessoa vai ficar? Então, um conterrâneo a hospedava. Hospedava famílias, Olha só, legal. estudantes em intercâmbio. Empatia. Entendeu? É o que você acabou de falar. Sim, legal. Não, muito bom. Aline, eu acho que agora a gente falta os 10 minutinhos, que eram os 10 minutinhos das perguntas. Vale. O pessoal quiser fazer pergunta ou se fez, eu não estou conseguindo deslizar aqui, que se meu deslize aqui sempre dá um probleminha. Mas se quiser retomar a pergunta, podem perguntar aqui. E se tiver alguma dúvida e não quiser pôr aqui em público, quiser comentar, ou tirar a dúvida direto comigo ou com a Aline, né, Aline? A gente está com o canal aberto, vamos conversar, vamos discutir. Isso é o mais importante nesse momento. Enquanto o pessoal ainda não manda as perguntas, se quiser trazer alguns cases, lembra que a gente até ia... deixa eu ver aqui. Estou aproveitando esse tempo, alinhando a história geográfica de Campo Grande, pesquisando... daqui da minha cidade. Legal. Que bom. City Tour. O City Tour incrível aqui que é feito. Com certeza eles vão ganhar valor nesse momento agora. História e geografia, legal. Isso aí. Então, mas se quiser trazer alguns cases... Trago. Vamos lá. Primeiro case. Podem mandando perguntas, tá, pessoal? Enquanto isso, a Aline e eu aqui a gente vai discutindo alguns cases. Bom, primeiro case. A conta do Instagram do Turismo do Rio Grande do Norte, que chama Tudo Começa Aqui RN. Então, se vocês ainda não conhecem, visite. Eles começaram a fazer um posicionamento através da realidade virtual, que o senhor Tiago mostrou recentemente. Então, eles pegaram os principais atrativos turísticos do Rio Grande do Norte, trabalharam eles todos em realidade virtual, subiram para as redes e para o site, e com aquela mensagem gostosa, o Rio Grande do Norte visita você. Então, você não precisa... Legal. Esse é o nosso trabalho, continuar inspirando pessoas. Então, esse é o primeiro exemplo que eu dou aí para vocês. O outro é do próprio site do Visit Portugal. Aliás, Portugal é um case. Se você é um destino, trabalha com destino, acompanha Portugal, em todos os sentidos. O vídeo que eles fizeram recentemente, para você ficar em casa, mas alimentando o tempo inteiro a esperança. O site deles tem exatamente isso que o Thiago acabou de falar, a atualização constante dos movimentos que o governo está tomando em relação ao Covid. E estabelecimentos turísticos. Acho que tem uma primeira pergunta aqui. Peraí. Legal. Enquanto não tem previsão de volta, qual conteúdo postar? A gente falou alguns aqui, mas vamos lá.
Ó, os conteúdos, principalmente, que a gente comentou do valor da transparência, né, de você tentar ver se você realmente, como empresa, está se posicionando diante de tudo isso que está acontecendo. Se você é hotel, os procedimentos de higienização dos quartos, de café da manhã, que atitude você está tomando em relação a isso, ou vai tomar, porque de repente você parou o movimento também, mas eu acho que já é algo que você já pode começar a preparar, utilizar a estrutura, utilizar alguma coisa para, não sei se está, dependendo, tem lugar que é rígido, fechamento 100%, tem uns que ainda permitem adentrar para poder organizar a empresa, né? Mas assim, você vai ter que se posicionar para criar esse valor, porque todos os valores que antes você falava que era, sei lá, localização, era preço, não sei o quê, pode fazer sentido para alguns, mas não para a grande maioria. Então, eu acredito que você conseguir construir de valor, de mostrar que você está se posicionando, como que você está em relação aos seus colaboradores também, porque isso reflete o seu posicionamento com o colaborador, é um trato que você também tem com o turista, com o consumidor final. Então, que atitude você está tomando em relação a isso, como que o trabalho está sendo realizado, a preocupação que você tem. Então, são coisas assim que você também não precisa ficar só batendo nessa tecla, tá, gente? Às vezes são itens, não levem ao pé da letra, que só tem que fazer conteúdo desse tipo. Porque as pessoas ainda estão na janela de planejamento de viagem, um pouco mais longa, tá reprimida a compra, que eu não vou conseguir comprar com certeza, mas o sonho, ele ainda está acontecendo. Então, continue estimulando o que tem de interessante, de importante, vá pensando em produzir novos conteúdos para novo momento, porque as pessoas vão procurar conteúdos atuais sobre os destinos, que aquele conteúdo que você tinha de um ano atrás, pode ser que a pessoa nem considere tanto, porque ela quer saber, será que a manutenção do seu hotel foi mantida porque você mandou a gente embora? Como é que está a estrutura? Como é que estão as coisas funcionando? Então, tenta focar em conteúdos atuais que não diretamente tem que falar sobre esses temas, mas que Exato. traduzam isso, né? De forma subliminar, mas que você dê esses apontamentos de que vocês estão funcionando e quando tudo voltar, vocês podem ver que a gente vai estar aberto atendendo vocês. Então tem que passar essa mensagem, não explicitamente em tudo, mas entender. Eu vou ficar num hotel que ficou calado a quarentena inteira, sem saber será que ele vai abrir, será que ele fechou, porque a última coisa que as pessoas fazem é atualizar a rede social, né, em alguns momentos como esse. Então manter ativo também remete esse posicionamento, tá? Alimentando sonhos é interessante. Quer Eu pontuar vou alguma coisa? dizer, quero. Porque, assim, eu vejo muita coisa que eu observo a diferença da hotelaria ou agências do Brasil para cá, é que aqui as pessoas não têm vergonha de mostrar os bastidores, tá? Em número muito grande. Não tem vergonha de mostrar os bastidores, não tem vergonha de mostrar os funcionários. O brasileiro, muitas vezes, tem uma mentalidade do tipo, pá, eu pego, promovo esse cara, vem um outro hotel e me vai roubar esse funcionário, que é bom, que encanta os hóspedes. É difícil quando isso acontece, ainda mais agora. É difícil. Mas o que acontece? Você tem que ficar muito orgulhoso, porque você contribuiu para que a carreira desse funcionário também fosse para um outro nível, que ele começa a ser valorizado pelo mercado, não sempre dentro do ambiente interno. Então, isso é um tipo de conteúdo que você pode produzir. Aquela pessoa que está com você no momento que você mais precisou. Né? Porque o que Uhum. vai acontecer agora? Era algo que foi comentado aqui hoje também em algumas lives que eu escutei por aqui. Excesso de profissional de turismo das empresas que fecharam, tá? No mercado. E aí, como Uhum. eu contrato? Eu voltei a abrir, estou começando, como eu contrato? Você tem que contratar aquele que vai te ajudar a solucionar problemas, a trazer Uhum. valor, Soluções. Uhum. soluções. Então, esse é um ponto. E, rapidinho, o ano passado, no evento do UPIC Summit, foi falado que nós Uhum. tivemos um momento de sociedade em rede. Olha, a prova disso é o que a gente está passando agora. E dentro dessa sociedade em rede, existem 4 valores que são pertinentes. Uma é o ego, a outra é o tempo, a outra são os vínculos e espaço. Então, se você for produzir conteúdo, fixe nesses 4 valores de uma sociedade em rede. Por quê? Na parte do ego, essa hiperpersonalização, o cuidado com o seu hóspede, com o seu cliente, como que isso acontece de fato. A parte de Uhum. tempo, mobilidade, agilidade em resolver o problema dele, soluções. Então, é isso que você tem que pensar. Espaço.
não dá mais para ter aquele quarto chato tradicional, porque o hotel pode até voltar a abrir a funcionar, só que a pessoa não vai descer para o restaurante, ela não vai descer para o lobby, ela não vai descer para as áreas sociais. O que que você vai fazer? Que tipo de entretenimento e bem-estar você vai trazer para dentro do quarto? Então, são Uhum. todas essas coisas que, se você está pensando, agora que o hotel está fechado, vazio, você consegue ajustar, comunique isso e o porquê você fez isso. O porquê é muito importante nessa geração de conteúdo, que agrega muito Com valor. certeza. Peraí, Não acho que ser eu tenho só um mais porquê, umas porque eu sou perguntas. obrigado a seguir as regras, mas um porquê, porque realmente é valor para minha empresa trazer isso, né, para o público. Ó, gostaria de saber sobre as políticas de cancelamento das hospedagens futuras. Devemos abrir mão das tarifas não reembolsáveis? Vamos lá. Eu acho que é um caso muito delicado. Por quê? Rapidinho, Aline, vai É, encerrar em 25 segundos, tá. agora que eu acompanhei. Cada hotel tem que fazer um histórico da sua política de preço e ver se é pertinente dar desconto ou abrir mão de política não reembolsável. Ou trabalhar com um nível X de tarifas que permitam serem não reembolsáveis. Por categoria de apartamento, por exemplo, pode ser uma saída. Entendi.